Fala pessoal, de modo iniludível, vamos desvendar hoje as origens e as evoluções dos termos safada e lésbica. Safada, há controvérsias de toda sorte no que diz respeito à origem, mas é certo que advém de safar, e safar é que tem todo esse imbróglio, tem todo esse ponto de interrogação por seu turno. Alguns apostam no árabe garrar, que seria afastar-se. Outros no zirra, que na grafia propriamente dita, que também tem essa acepção. A mudança é só quanto à grafia propriamente dita. Há também o zafar, que seria desembaraçar. Enfim, quanto à lésbica, vem do topônimo. Topônimo, para quem não sabe, é a soma de topós, ou topos, que seria lugar, com ônimo, nome de um lugar. Lésbica decorre, termo oriundo de Lesbos, ou Lesbos, que era o nome de uma ilha situada, respectivamente, na Grécia. Enfim, e esse topos ou topós, ele está presente também em utopia, Esse us faz às vezes de não, é um prefixo que compreende essa função, exerce essa função de não, e como eu bem disse, esse topos ou topós seria lugar, ou seja, utopia seria basicamente um lugar que não existe, Enfim, dados os fatos, por que safada ganhou um sentido de... O que é uma mulher safada, por assim dizer? É uma mulher que dá golpes em todo mundo, ou tem relações sexuais com várias pessoas divergentes, Enfim, um sem número de pessoas. Ela se relaciona com um sem número de pessoas, um sem fim de pessoas e por aí vai. Por que ganhou essa conotação? E por que lésbica, que era o nome de um lugar, também ganhou esse sentido de mulher que tem relação sexual com outra, Ou com outras, não sei. Enfim, por que houve essa evolução, por sua vez? Havia uma mulher antes de Cristo, que foi a primeira poetisa, ao que consta em documentos vários, e ela vivia nesse lugar. Como a mulher naquela época era reduzida a nada, essa mulher foi perseguida, e o nome dela era Safo, daí safada, daí safada, por colorário, de Lesbo, porque ela vivia nessa ilha, Teve destaque nos seus escritos, era uma mulher de natureza, com uma poesia inexorável, uma poesia roborada no sentido intelectual, e há poucos registros da sua obra, porque ela foi perseguida, tanto no ato em si, na praticidade, como no sentido teórico da coisa. Então, a fim de que denegrissem a imagem dela, algumas pessoas, alguns poderosos à época mudaram a roupagem da palavra, passaram, Safo passou a ter a especificidade tal de mulher que se relaciona com todo mundo sexualmente e tal, e Lesbos ganhou esse sentido atual, odierno, de lésbica devido a isso, E não se sabe se ela era de fato safada ou lésbica, creio-se que não, que era o objetivo, o intento, o fito propriamente dito, era justamente depreciar a autora em questão. Ela teve vários poemas queimados, sua obra toda foi praticamente perdida devido a essa perseguição incomensurável por seu turno. Verbes é basicamente isso, Há esse ponto de interrogação com relação à palavra safar, mas eu creio nessa versão árabe de afastar-se, E lésbica é de fato uma explicação indubitável,
é uma explicação certeira, unânime, dentre etimólogos de toda a sorte. Ok? Então é isso. E apesar, malgrado o fato, né, tirante o fato de que ela tivesse sido perseguida, você ainda encontra alguma coisa ou outra da Safo de Lesbo. Vale a pena essa investigação, né? Há poemas bastante interessantes para com a autora em questão, para com a Dita Cuja. Ok? Um abraço a todos. Bate-papo curto hoje, mas é isso aí. Fiquem com Deus.